A gente fala agora sobre a equipe do Vila Nova. 2h03 da tarde, meninos e meninas, a pergunta do bloco é a seguinte: por que o Vila Nova é um dos piores mandantes da Série B do Campeonato Brasileiro? Olhem só os dados do Vila Nova jogando fora do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. São dados assustadores. Assustadores. O Vila Nova tem a antepenúltima campanha como visitante na segundona. Ou seja, até o CRB, que a gente criticou há pouco, ele fez mais que o Vila Nova fora de casa. O Vila tem a 18ª campanha com 4 pontos apenas. 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. O Vila fora de casa marcou apenas 4 gols e tomou 9. Um aproveitamento ridículo, pífio, de 19,5%, ou seja, aproveitamento menor do que 20%. Ô, Jean Lopes, me ajuda aqui, me ajuda acima de tudo a identificar o problema, porque a nossa visão aqui não é ficar apenas criticando, falando mal, né? A nossa missão aqui é encontrar, digamos que, alguma solução. A gente primeiro identifica o problema para depois apontar uma solução. Por que o Vila Nova, como visitante, tem uma campanha tão pífia, eu diria até vergonhosa? Apenas uma vitória onde o Vila não jogou bem, né? Contra o Atlético, uma das piores equipes da competição. Por que o Vila em casa tem uma campanha razoável, uma campanha até boa, e fora de casa o Vila Nova é zona do rebaixamento? O que acontece com o Vila quando atravessa a ponte do Rio Meia Ponte, Jean Lopes? Tiago, é uma situação que vai muito mais do mental, né, muito mais do psicológico do que do futebol em si. Porque o campo de todos os estádios tem as mesmas dimensões, os gramados são semelhantes, pode ter um melhor que o outro, o gol é do mesmo tamanho, são 11 contra 11, ou seja, se você analisar, jogar em casa, jogar fora, o que muda é a torcida que vai apoiar o time da casa. Então eu vejo muito pelo mental, eu vejo muito pelo psicológico e vejo também pela filosofia de trabalho dos treinadores que o Vila Nova teve nessa Série B, né? São 2, o Lacerda e agora o Luizinho, que quando saem para jogar fora, morrem de medo, se fecham, né? Acha que se for partir para o ataque, se for tentar vencer o jogo, vai acabar perdendo, porque vai ficar mais vulnerável no seu campo defensivo e acaba trazendo para casa derrotas e derrotas. Veja bem, o Vila Nova conseguiu 4 pontos fora de casa. Um deles foi contra o Goiás na Serrinha, ou seja, em Goiânia, lugar que o Vila está acostumado a jogar. Nos últimos anos tem se dado muito bem na Serrinha, então lá ele jogou sem tanto medo. Saiu perdendo 2 vezes no placar e foi buscar o empate. Fez uma boa partida na ocasião, conseguiu um golzinho ali no final do jogo, numa falha dupla do Gava e do goleiro Tadeu, que deixaram o Arilson subir sozinho e fazer o gol praticamente dentro da pequena área. E o Vila conseguiu um empate. E o outro foi uma vitória sobre o Atlético, num jogo horroroso, né, tecnicamente, os 2 times muito ruins naquela partida. O estádio absolutamente vazio, né, não tinha ninguém lá no Independência, em Belo Horizonte. E no finalzinho da partida, o Vila Nova ganhou um gol de brinde, né, um gol de presente do adversário. Se não fosse essas 2 ocasiões, digamos assim, fora da casinha, nem esses pontos o Vila teria conseguido. Ele teria conseguido apenas um empate com o Atlético, mas teria perdido para o Goiás se o jogo fosse fora de Goiânia. Em Goiânia o Vila se sente mais corajoso, né, encara o adversário. Foi o caso do jogo na Serrinha. Penso que vai muito pelo trabalho do treinador, de fazer os jogadores acreditarem que fora de casa eles podem ter atuações como tem em casa. E passa também, Thiago, muito, mas muito, pela ineficiência do ataque do Vila Nova, que mesmo jogando em casa faz poucos gols. Aí quando joga fora, o time não avança, não ataca, a bola chega pouco, aí que esse ataque ineficiente faz menos ainda. Então o Vila Nova tem que trabalhar muito, questão psicológica, né, questão do mental dos jogadores, mas sobretudo melhorar a condição do ataque do Vila, com mais criação de jogadas no meio campo e mais efetividade dos atacantes do time, Thiago. E você, meus amigos, vocês estão cansados de pagar aluguel todo mês e ver o seu dinheiro indo embora? Gente, a Like Imóveis tem a solução para você realizar o sonho da casa própria. Lá você pode conquistar a sua casa ou apartamento com parcelas que cabem no seu bolso. Entre em contato e pegue mais informações. 62983238200. Like Imóveis realizando sonhos. 2h18 da tarde, debate das feras, oferecimento Tecar.
Toda a linha Honda HR-V com bônus de R$10.000 no seu usado ou taxa zero em 24 vezes. Emplacamento de graça. Pense bem, vá de Honda com a Tecar. Lojas do Jardim Goiás, Santa Genoveva e também cidade de Anápolis. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. A Camargo, seu distribuidor autorizado MWM com as peças certas para o seu trator, caminhão ou picape. A Camargo, parceira de quem produz. Vedacil tem a solução mais rápida do mercado para você que está afim de mangueiras de qualidade que garantam a performance no campo para você que está afim de permanecer vivo no jogo. Vai de Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. E Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega com certificação ISO 9001, selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, pega o telefone e ligue agora. 6239285114, Sopema GO, 100% confiança. Família, eu preciso bater 350 likes. Nós estamos agora com 204. Dependo de você, do outro lado aí da telinha, do FM 90.7, pra gente alcançar a meta. Faça parte e deixe o teu like agora. A pergunta não seria por que o Vila Nova é um dos piores visitantes da Série B? Tá mandantes aí na tela, viu, o Eduardo da Cabral? Corrigir pra gente, por gentileza. O João Batista Neves tá ligado também. Thiago Tanus, o G6 está errado, já estamos corrigindo aqui. O Carlos Frota também tá ligado com a gente. O Valdecir Gomes, o Goiás subiu em 21 com 60 pontos. E o Paulo Goiano também tá ligado. Um abraço pra todo mundo aí, sempre ouvindo a gente no YouTube Rádio Band News Goiânia. Ô Tim, eu fico perguntando aqui, cara, porque é um negócio desagradável. 2h19 da tarde, o Vila Nova fora de casa é uma lástima. E eu pensei que o Vila tivesse superado isso, porque é algo que acompanha a história do Vila Nova, a trajetória do Vila há muito tempo. Eu me lembro aqui que o Vila Nova, por exemplo, em 2005, ele faz uma Série B muito boa. E o Vila não se classifica muito por conta. Na época se classificavam 8, né? E você tinha um mata-mata. O Vila não se classificou por conta da campanha fora. O Vila não vencia fora de casa. É derrotado, inclusive, pelo Ceará. Né? Na última rodada. Aí acaba ficando, fica em nono, né? Então, sim, eu pensei que o Vila tinha superado isso com o Emerson Maria, tinha superado isso ano passado, tinha superado em 2023, quando o Vila conquista muitas vitórias fora. Aí nesse ano o Vila de novo, gente, um time totalmente medroso. Olha os dados do Vila Nova jogando fora de casa, gente, vergonhoso. Uma vitória só é contra o Atlético. Inaceitável. Por que o Vila Nova é um time tão fraco a ponto da gente, né, até colocar um tema aqui para identificar o que está acontecendo? Por que o Vila é um visitante tão frágil nessa temporada 2025? Eu vejo que o Vila falta esse equilíbrio, né? De jogar em Goiânia e jogar fora de Goiânia. O Vila não tem esse equilíbrio, como você disse, não é de hoje. Eu vejo que isso é o grande desafio que tem pela frente agora o Luizinho Lopes, né? Fez apenas um jogo fora de casa e perdeu para a equipe do Amazonas. Eu vejo que são duas situações. Primeiro, postura. Vamos pegar a temporada desse ano, né? O Vila foi campeão goiano, mas a postura do Vila quando sai de Goiânia, quando saía no comando do Lacerda, o Vila não tinha uma postura agressiva, era um time que jogava muito para não perder. E se você pegar muito essas 5 derrotas que o Vila teve fora de casa, com exceção do Amazonas, que era o Luizinho, sobre o comando do Rafael Lacerda, o Vila jogava ali para não perder, tinha uma postura mais defensiva. Foi assim contra o Curitiba, se você lembrar o jogo contra o Curitiba, tomou o gol de pênalti ali já na reta final, já nos acréscimos. Foi assim contra o Criciúma, foi assim em outros jogos que o Vila perdeu jogando fora de casa, porque falta essa coragem para jogar, falta atitude. E aí, em cima de atitude, para mim também é a entrega dos jogadores. A gente não pode ficar só culpando treinadores aqui porque falta uma postura mais agressiva, mas os próprios jogadores precisam ter uma postura diferente quando jogam fora de casa, uma entrega maior, uma luta maior, assim como eles fazem dentro do Oba. Se você pegar os jogos dentro do Oba, com exceção do jogo contra o América Mineiro, mesmo quando perdeu para o Novo Horizontino, a entrega dos jogadores foram algo de chamar a atenção. O torcedor tá ali incentivando, tal, é bacana, mas não pode ficar só ali, não pode ficar restrita só quando está jogando dentro do Honesto Brasileiro Alvarenga. Essa postura agressiva, coragem, de entrega principalmente por parte dos jogadores, tem que ser também quando joga fora de casa. E eu espero ver isso no próximo domingo, que o Luizinho consiga fazer um time mais agressivo, um time mais corajoso, não sair daqui para enfrentar a Ferroviária no interior de São Paulo só pensando em pontuar, em um empate tá bom, não. O empate faz parte do resultado, mas depende muito da postura que você vai ter. E eu espero ver o Vila jogando para vencer com a postura agressiva e principalmente que os jogadores tenham uma entrega muito maior em termos de competitividade, de lutar realmente buscando essa vitória. A Camargo, seu distribuidor autorizado MWM com as peças certas para o seu trator, caminhão ou picape.
A Camargo, parceira de quem produz. Venha para a Camargo, ligue agora, 623272, Beiga. 2h23 da tarde, debate das eras, oferecimento das maiores marcas brasileiras. Citroën Peugeot na Vesa Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiânia. Acetona Cruzeiro, produzida aqui no estado há 6 décadas. Precisou de peças? Alternativa Autopeças, 3280-8383, 3280-8383. E também, meus amigos do Brasil, Viveiro Goiás, julho é o mês das férias. E o Viveiro Goiás, da 24 de outubro em Campinas e também na rodovia J070, km 7, saída para Inhumas, está pronto para receber você. Venha aproveitar as férias e trazer um pouco de verde para sua casa, com muita variedade de plantas e flores e aquele atendimento maravilhoso. Viveiro Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. Gente, 240 likes, preciso do seu like. Alô, Gilbertinho Carvalho, grande Gilbertinho, lá da nossa JR Vidros de Alumínio. Tá ligado? Boa tarde, Thiago, a todos da mesa, já deixei meu like. Esse Gilbertinho é diferenciado, grande Esmeraldino, meu amigo, meu irmão. Valdir Reis, Tinho Vila Nova vai tomar pena esse final de semana. Vamos Goiás pra cima deles, rumo ao G4. Um abraço também pro Degmar Biju, todo mundo ligado aqui no canal do YouTube. Ô Danilo, futebol, cara, não tem muito segredo. Futebol é repetição e futebol é qualidade, né? Até muita gente falando lá do jogo do Flamengo contra a equipe do Bayern de Munique. Ah, o Flamengo errou demais. Não é que o Flamengo errou, cara, é que o Bayern de Munique, ele é um time que pressiona pra caramba. Por isso que eu fico com raiva, o povo não estuda. O Bayern de Munique no campeonato alemão, na Bundesliga, ele foi o time que mais tomou bola antes da intermediária do gramado, ou seja, na parte ofensiva. Na parte ofensiva. Ele toma bola na defesa do adversário. O Flamengo queria sair fintando. Na Liga dos Campeões, ele foi o segundo time que mais tomou bola, mesmo tendo ficado pelas quartas de final, foi eliminado pelo PSG. Então, assim, pô, é uma coisa meio normal, natural. A coisa acontece durante a temporada, é porque a gente não tá ligado nisso. E no Vila Nova é do mesmo jeito. O Vila parece que é um time condicionado, né, a jogar atrás, fora de casa. E aí joga atrás por uma bola, a bola não vem, você ainda toma o gol. E assim, cara, o Vila perdeu para a equipe do Amazonas. O Vila conseguiu perder para o Amazonas fora de casa. Danilo, o que aconteceu já aconteceu. Como mudar essa realidade e como voltar a ter um time competente, competitivo e, acima de tudo, um time ofensivo fora de Goiânia para que o Vila Nova volte a sonhar com o G4 da Série B, craque? Thiago, a situação do Vila é simples. Não é questão de só essa Série B, a edição desse ano. A situação do Vila é a filosofia quando se trata dos jogos, principalmente fora de casa. Vamos aos dados. 2021, o Vila teve 6 vitórias fora de casa. 2022, 3 vitórias. 2023, 6 vitórias. 2024, 3 vitórias. O Vila oscila entre 6 e 3, 6 e 3. O Vila não consegue passar da casa das 6 vitórias fora de casa. É filosofia que já está intitulada lá. Parece que, quando for jogar fora de casa, algo aqui se passa, um sistema meio que de cobrança pequena, parece que, conseguimos um empate, não é mau resultado. Conseguimos um ponto. E quando o Goiás e Atlético perde fora de casa, o clima de cobrança parece ser um pouco maior. Então o Vila tem que começar a se cobrar primeiramente, e o Vila ganha do Atlético lá, com todo respeito ao triunfo, a forma como foi, mas pela incompetência do jogador do Atlético nos minutos finais, porque era pra ficar 0-0 aquele jogo lá, digamos assim. Então o Vila nós estávamos falando aqui de nenhuma vitória fora de casa até esse momento. E o Vila tem 1 em 7 jogos. É muito baixo o aproveitamento, é muito pouco para um time que entra na competição, falando pelo menos interna e externamente que quer brigar pelo acesso. Eu penso que tem que mudar essa filosofia. Não é dado só de 2025, não. São corriquentes já os anos do Vila Nova. E eu falo e bato nessa tecla aqui várias vezes com o mesmo discurso. O Vila, se quer subir um dia para a Série A, ele tem que aprender 2 fatores urgentes que já era lá atrás, devia ter aprendido. Ganhar jogos fora de casa e gerir melhor os momentos de turbulência dentro da Série B. Ponto. Esses 2 fatores, eu penso que se o Vila entrar em uma Série B, seja desse ano, seja no retorno, seja em 2026, 27, 28, 30, sei lá quando, se o Vila conseguir equilibrar esses 2 pontos, chave, dentro de casa eu já tenho equilíbrio, já consegui em 23, 24, 22, consegui ser um bom mandante, ótimo, então agora eu vou encontrar o equilíbrio dentro de fora de Goiânia. O que eu preciso? Preciso ter 9 vitórias fora de casa, eu só consigo 6, então eu tenho que passar essa margem, e quando passar essas instabilidades que Santos passou, Atlético Paranaense já passou esse ano, o Vila já passou esse ano e sempre parece que o time não gere bem. Foi assim em 23, foi assim em 24
e foi assim esse ano também com a mudança precoce do Lacerda pelo Luizinho. Então, Thiago, é uma filosofia que já está intitulada lá no Vila Nova. Tem que mudar isso de forma urgente, se um dia quer jogar a Série A. E o Vila, sim, o Vila tem qualidade, cara. A gente não vai ser incoerente aqui também, porque a gente desenvolveu aqui um raciocínio, desde o começo da Série B, colocando o Vila como favorito ao acesso. Não favorito ao acesso, mas um dos candidatos, né? Coloquemos assim, não favorito, mas um dos candidatos. Uma das prováveis equipes ali que ficaram na parte de cima da tabela. Por que o Vila Nova não está nessa condição? Porque o time não faz uma campanha como fez nos últimos anos em casa, o Vila tem derrotas em casa, e fora de casa o time é uma lástima. Como que muda isso? Sendo que os jogadores são os mesmos? Tendo coragem. E o Luizinho sempre teve coragem. Eu não sei o que está acontecendo com ele aqui. Aliás, a crítica pra cima do Luizinho era que ele era ofensivo demais. Né? E nessa volta até agora não foi ofensivo do jeito que ele tinha sido. Né? Mas você vê tanto que é importante essa questão fora de casa. Também Thiago. foi só um jogo, né? Do Luizinho foi só um jogo. Mas você vê fora tanto que é importante essa situação de vencer fora de casa. O Vila esteve no G4, chegou a liderar a competição, inclusive foi nesse momento. Foi no momento que ganhou do Atlético, foi no momento que empatou com o Goiás fora de casa, porque dentro de casa o Vila era muito forte. Pontuando fora de casa, como pontuou diante do Goiás e vencendo o Atlético, fez com que o Vila estivesse no G4. Então mostra que para você estar no G4, para você estar brigando na parte de cima da tabela, é fundamental você ter um aproveitamento melhor fora de casa, vencer jogos, quando for um confronto direto com um time que está na parte de cima da tabela, você não perder, e foi isso que fez em alguns momentos nesse Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila está no G4, o Vila brigou pela liderança, chegou a ser líder, ficou ali brigando com o Goiás, e aquela briga pela primeira e segunda colocação. Então foi naquele momento ali, o melhor momento do Vila fora de casa, e essa vitória e esse empate, foi que fez o Vila realmente estar no G4. E precisa voltar a essa situação para que o Vila volte a brigar realmente por acesso. Faça parte do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Seja membro, muito fácil, viu? Digite aí, seja membro no canal do YouTube, né? E participe, apenas R$ 2,99 ao mês. Seja membro e faça parte da família que mais cresce no YouTube do Brasil. 2h30 da tarde, debate das feras, oferecimento Toledo Esportes, eleve seu jogo. Cruzeiro tem timaço de produtos de limpeza, desinfetante, amaciante, limpa-piso, lava-louça, multiuso, sabão líquido, linha automotiva e muito mais. Produtos de limpeza Cruzeiro, 6 décadas do mercado produzindo para o Brasil inteiro. Gente, você está precisando de suprimentos de informática e escritório? Globo Soluções Impressão. Tem departamento exclusivo para você que está afim de cartuchos, toners e muito mais. Globo Soluções Impressão, 3261-1177. Seu carro mais bonito, prático, confortável e com acessórios de altíssimo padrão. Vai de Wintec, a mais nova marca da Window Blue. Exige original, recusa imitações. E Center Pisos. Ofertas arrasadoras. A cada R$500 em compras, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Center Pisos, o maior shopping de piso, porcelanato, acabamento e revestimento em Goiás. 62-3588-4554. Gente, vamos bater a meta. Precisamos bater 350. Deixa o seu like agora. Like, canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Beto Moreira, tá ligado com a gente? Estádio em Goiás não tem estrutura e nem cobertura, por isso não dá ninguém. Aí os estádios lá do Paradão, né, Beto? Bicho, o povo aqui é uma resenha. Ô, o povo que gosta de uma desculpa esfarrapada, né? O estádio lá do Remo não tem cobertura também, não. Aliás, fizeram uma matéria lá na ESPN sobre a questão da estrutura das equipes da Série B. Rapaz, a estrutura do Remo é deprimente. E o Remo tá disputando acesso, lotando estádio. O Paysandu do mesmo jeito, também não tem a estrutura aqui dos times goianos. E coloca 10, 15 mil pessoas todo jogo. Então assim, pelo amor de Deus, né, gente? Menos desculpa e mais presença em estádio. Nós estamos precisando aqui também. Ô, Jean Lopes, fazer o quê? Que mudanças você colocaria na equipe do Vila Nova? Né, você faria na equipe do Vila Nova para que o Vila já dê uma resposta fora de casa nessa partida difícil, complicada, em Araraquara contra a equipe da Ferroviária. Fazer o quê para o Vila voltar a ser um time competitivo fora de Goiânia? 12h32. Thiago, eu acho que tem, acho não, né? Eu acredito que quando abrir a janela, contratar aí uns 3 jogadores experientes, acostumados a grandes jogos, que não tremem quando jogam na casa do adversário, fazer com que esses jogadores passe uma energia e uma confiança aos colegas para quando eles jogarem fora não encherem, né, não borrarem nas calças, né, não sentirem medo como sentem. O problema do Vila Nova é falta de personalidade também, né, além do que eu falei no meu primeiro comentário, do que Tim e Danilo falaram, falta muita personalidade nesses jogadores. Atravessou o Paranaíba, parece que
eles não sentem confiança, eles morrem de medo de qualquer adversário. Tem cabimento o Vila Nova perder para o Amazonas da forma que perdeu? Não tem cabimento, aquilo ali é medo, né? É falta de confiança em si mesmo que cada jogador lá no Vila Nova sente. Se o Vila quiser sonhar, Thiago, e o elenco do Vila Nova, ao contrário do que muita gente acredita, eu não acho que esse elenco seja suficiente a conseguir uma vaga na Série A, mesmo com a confiança, tendo confiança ao jogar fora de casa, porque falta também qualidade. Falta qualidade nos atacantes para fazerem gols, falta qualidade nos meias para criarem jogadas que deem a oportunidade dos atacantes finalizarem. Então, se o Vila quiser sonhar com uma vaga na Série A, ele tem que ir ao mercado quando abrir a janela, serão 50 dias de janela, vai começar agora dia 10 de julho, terminar 2 de setembro. O Vila Nova tem que contratar um meia de criação com personalidade, um centroavante que não pipoca, né? Um centroavante que quando a oportunidade aparece, ele joga, ele estufa as redes. Se não for assim, Thiago, não adianta, né? Não é só o mental, o problema é que falta qualidade no Vila também.